Vocês devem ter visto que recentemente o STF ele congelou toda a possibilidade de juízes de primeira e segunda instância, né, desembargadores também, de falarem sobre a constitucionalidade ou não do decreto editado por Lula, né, desarmamentista, de 1º de janeiro, e a portaria 299 do recadastramento do Ministério da Justiça. Além disso, chegou ao meu conhecimento que a Polícia Federal ela já tem todos os dados que estão disponíveis no Sigma do Exército. Ou seja, a Polícia Federal ela já tem os nomes, as armas e os calibres e tudo mais dos atiradores, colecionadores e caçadores. Né? A gente está quase acabando agora, final do mês, com o prazo para o recadastramento. Então, é muito complicado que possam ser aprovados os projetos de decreto legislativo. E diante desse cenário, né, como a PF já tem tudo que é informação que estava disponível para o Exército, como o STF já disse sobre a constitucionalidade dos decretos, em que pese a minha convicção pessoal ela ser diferente. Mas ainda assim, eu farei o recadastramento das minhas armas. Então, diante desse cenário, com a PF tendo todas as informações do Exército, o STF ter se declarado a favor da constitucionalidade dos decretos e agora está acabando o prazo, a ponto que a minha análise política é que não exista mais tempo hábil para a gente aprovar os projetos de decreto legislativo na Câmara e no Senado, antes do final do prazo para o recadastramento, é que eu informo que eu farei o recadastramento das minhas armas. Aqui em Brasília, ainda tem uma certa folga, tem uma meia dúzia de dias onde ainda é possível você agendar, porque no caso de armas de calibre restrito, você tem que agendar para apresentá-la na Polícia Federal. Inclusive foi pauta, isso daí esteve na conversa que nós tivemos ontem com o ministro da Justiça, que durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública, o líder do governo ofereceu, abriu essa porta para que nós fôssemos lá no Ministério conversar, e assim nós fomos, porque nós queremos resolver o problema. Então, fica aqui o meu posicionamento, porque inicialmente eu não pensava em recadastrar as minhas armas, precisaria de um advogado para tentar alguma ação, mas diante desse cenário eu acredito que a gente deva assim fazer esse recadastramento em que pese mantendo a minha convicção individual e vamos aguardar para ver os próximos passos, o desenrolar disso daí. É óbvio que o governo ele é desarmamentista, ele não comunga das mesmas ideias de nós, da questão das armas e da liberdade, etc. No entanto, estamos tentando, através de bastidores ou com essa porta que foi aberta ontem, há muito já se queria, alguns atores desse cenário, conversar com o ministro da Justiça. Ontem finalmente ocorreu esse diálogo. Vamos ver se a gente consegue alguns avanços ou a redução dos danos, principalmente no tocante a todas as pessoas que estão sendo afetadas diretamente. São mais de 150 mil desempregados desse setor que praticamente congelou. Está sendo uma quebradeira geral no mundo das armas e são cerca de 3 milhões de empregos envolvidos nessa atividade, fora a arrecadação tributária, que é bilionária. E lembrando a vocês, quais armas precisam ser recadastradas? São apenas as armas que estão no Sigma, que é o sistema do Exército. Se a sua arma está no Sinarme da Polícia Federal, ela não precisa ser recadastrada. Além disso, as armas de calibre permitido, 380, 22, 9mm, 40, 45, é só na internet. Entrou lá, cadastrou, está feito. As de calibre restrito, 556, 762, etc., aí você tem que agendar, e no próprio site do governo, no GovBR, você tem a possibilidade de agendar na Polícia Federal mais próxima. Tá? A nossa crítica é que 60 dias também é muito pouco tempo para as pessoas se recadastrarem. Só lembrando, por exemplo, estados como Amazonas têm apenas 2 delegacias de polícia. O maior estado em território do país tem uma delegacia em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, e uma em Manaus. Só para falar para vocês o problema que é isso daí. Então, o próprio Estatuto do Desarmamento, a lei, o que se apelidou Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, ela prevê que possam ser feitos convênios com as polícias estaduais. Então, se o ministro da Justiça quiser, ele pode fazer convênios e permitir esse recadastramento sendo feito nas polícias civis, que tem muito mais capilaridade, tem muito mais delegacias espalhadas pelo país. Além disso, também na reunião de ontem foi solicitado que esse prazo seja estendido. Por exemplo, quando também da edição em 2003 da Lei 10.826, foi dado 6 anos
para a possibilidade de recadastramento, para que as pessoas fossem espontaneamente na Polícia Federal levar a sua arma, recadastrar e etc. O que naquele tempo levou o nome de anistia, mas tem a mesma natureza, é apresentar na PF, é a mesma coisa, é apresentar na PF e deixar catalogado lá a sua arma. Então, esses foram alguns pedidos, eu acho que não tem problema nenhum, isso não afeta em nada a segurança pública, além do que, né, esse prazo estendido ele é totalmente justo, visto que várias pessoas que querem recadastrar suas armas não estão conseguindo mais agendar na Polícia Federal, ou 2 meses é um prazo muito curto para que a pessoa, às vezes, pegue uma passagem de avião, emita uma guia de trânsito especial para isso e consiga, né, tenha dinheiro também para você conseguir. É inegável que a família de milicianos não ia parar. Já não bastasse eles terem perdido a eleição humilhantemente, a Jovem Pan, o presidente Lula cortou toda a verba pública para a Jovem Pan e a extrema-direita se vê acuada. Ela ainda se apega em narrativas, falácias e aproveita daquele famoso mula, o pobre de direita, o cara que é desinformado, o famoso analfabético político. É só isso que a extrema-direita atrai. Se eles não estão atraindo fascista, racista, eles atraem o analfabeto político, o famoso mula, o pobre de direita. Não é de hoje que ficou nítido que o liberou geral de armas do presidente Bolsonaro foi um fracasso. Muitas armas saíram e poucas armas voltaram para fazer o recadastramento. Mas aí o bananinha sem nada para falar e nada para fazer, porque o governo do presidente Lula já vai fazer quase um ano, estamos chegando em agosto, no mês 7, o governo ainda não teve um escândalo de corrupção. A extrema-direita não tem muito o que falar, porque o governo está dando certo. Na verdade, a gasolina abaixou, o preço do gás de cozinha abaixou, o preço da cesta básica abaixou e a qualidade de vida do brasileiro melhorou. E agora? Como é que a extrema-direita vai segurar os seus eleitores sem nada para falar? Porque ficou nítido que o problema sempre foi o Bafomé. Ele não soube governar o país, aliás, ele governou para a elite. É o presidente da elite, aonde ele atraía um público antipetista, que é o famoso pobre de direita. Só isso. Galera, o negócio é o seguinte, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa aquele like, hein? Valeu!